nesse clima que a gente começa mais episódios do Eu, Tu, Elas. Já deu para perceber aí que estamos de cara nova, de casa nova e vem muito assunto para te edificar, assim como tem feito na nossa vida também. Queremos aqui ser um testemunho vivo para você do que... tudo o que tem acontecido nas nossas vidas, né, gente? Que nos alimenta, que nos renova e a gente quer passar isso para você aí também. Isso mesmo, gente. A gente vai falar um pouquinho de como a gente consegue administrar o nosso tempo. Essa vida corrida que está sendo uma loucura, né? Parece que 24 horas no dia ainda é pouco. E não é fácil no dia a dia. Eu, por exemplo, já acordo, já coloco a minha roupinha de ginástica e vamos embora às 6 horas da manhã, né, gente? Então, assim, eu vejo como é difícil a gente administrar o nosso tempo e como a gente tem que aprender com isso, aprender mesmo. Mas antes disso, antes de você ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui, não se esqueça de inscrever e também tem um sininho bem do lado da inscrição, gente. Esse sininho é para você ir recebendo todas as nossas atualizações. O que vocês estão rindo? Vai a vinheta aí! Eu tô desconfiada que essa crise de riso dela era falta de vontade ou de condições de administrar o tempo na loucura do dia a dia, né? Não, acho que é falta de sono. Falta de sono. Isso E tem a ver também, né? Isso acaba com o nosso dia. Falta de sono acaba com o nosso dia. É verdade. Mas assim, o que eu tenho para compartilhar hoje é que eu tenho aprendido muito a administrar meu tempo, porque no dia a dia, às vezes é difícil a gente colocar as coisas que realmente nos edificam. Eu tinha muita dificuldade de colocar no meu dia a dia a leitura bíblica. Eu sempre orei muito, mas assim, sabe, entra no carro, sai do carro e tá orando por alguém, mas é tão importante a gente ter um momento de intimidade, de comunhão, que faz a diferença no nosso dia a dia, que muda essa administração, porque tem dia que parece que a gente vai fazer tudo direitinho, tudo que foi planejado. Roteiriza, eu tenho uma né, agendinha dia, né? que eu vou anotando tudo. Eu também. Mas tem dia que Deus muda tudo move, é diferente. E para a gente ser canal de bênção para as pessoas que estão ao nosso redor, a gente precisa ter essa maleabilidade na direção do Senhor. No dia, né? Claro, até porque se as coisas fogem do nosso controle, a gente começa a ter uma irritabilidade, né? E a gente transfere isso para os que estão perto. Para os filhos, marido. Inclusive, a gente transfere para quem tá dentro mais de casa, próximo, né, gente? dentro de casa principalmente. Não é fácil. E o dia a dia é tão corrido, a gente leva menino, volta de menino e trabalha e vai, supermercado. Esse dia a dia corrido nosso, às vezes, tira as nossas prioridades. Isso, nós temos eu acho outras que é legal. prioridades, nós temos que priorizar o que realmente é importante que para é mim. prioridade na sua vida, né? Eu acho que a maneira da gente começar a organizar o nosso tempo é delimitando mesmo, assim, colocando mesmo num papel aquilo que é prioridade. Qual que é a sua prioridade número 1, número 2, número 3, né? Exatamente. E uma coisa assim, que é uma coisa minha mesmo, que eu sempre coloco como prioridade na minha vida, é a questão da minha família, assim. Então, primeira coisa, eu começo meu dia orando, porque se meu dia... Gente, é impressionante, o dia que eu não oro, meu dia, não sei, eu fico mais fácil de, enfim, de irritar, mais fácil de, não sei, meu dia fica muito mais conturbado, vamos dizer assim. Então, assim, eu já gosto de começar meu dia orando. Então, eu vou lá, eu tenho um caderninho de oração engraçadíssimo, que eu começo lá pedindo e falando, enfim. E aí, parece que eu vou entrando mesmo, assim, num estado de paz mesmo, de espírito mesmo, e meu dia já vai... acho que vai fluindo melhor, sabe? Mas isso é saber viver na dependência do Senhor, né, Gelinha? Claro. Porque a gente faz planos, a gente quer resolver tudo com a força do nosso braço. E a gente esquece que quem rege a nossa vida, quem vai ditar ali desde o início do dia até o fim, não somos nós. Né? Então isso também é muito bacana. E a palavra mesmo diz para a gente entregar as nossas primícias. Eu tenho esse costume também. Antes de abrir o olho, de falar bom dia com alguém, eu consagro minha casa, minha família, meu marido, minha filha, minha vida ali para o Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui, estou aqui. Meu dia é esse, mas que seja feita a sua vontade. Sabe o que eu penso também? Eu acho que quando a gente leva o dia a dia
numa positividade, no sentido de ser grato, quando a gente traz a gratidão para o nosso dia a dia, faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque se você já começa o dia, né, achando, só enxergando os problemas Reclamando. que você tem, reclamando, você já tem aquela dificuldade, o dia a dia ser uma loucura. Se você já começa reclamando do que você tem para fazer, do tem que fazer, tem que acontecer, tem que menino, tem que parar a casa, você começa a enlouquecer. Então a gente precisa realmente ser muito grato, a gente tem saúde para trabalhar, É verdade. a gente tem saúde para levantar de manhã. E sabe o que eu gosto até de... Vou até te cortar aqui um minuto, Cris, mas essa questão da gratidão. Eu, por exemplo, eu tenho 3 meninos, então acaba que cada noite é uma noite. E eu falo assim, a noite que todos dormem e que a gente dorme, gente, eu falo que isso é milagre de Deus. É uma bênção, né? Quando alguém vira e me faz muita pergunta, diferença. seus filhos dormem a noite toda? Eu falo, gente, cada noite é uma, mas eu vou ser muito sincera, eu tenho desfrutado de muitas noites onde todos dormem. E aí, Gente, Julinha tem menino de quais as idades, Julinha? 1, 2,5 e 5. Eita, Lele. Eita, Lelê, tudo pequeno na mesma casa. Gente, eu sei que quando eu E eu tá abro os bonita olhos- assim sempre, gente. Ah, tá, não. É uma Barbie, é a nossa Tô Barbie. Tô sempre assim, de roupa de ginástica, Senhor, é bom 24 demais. horas. Eu também, gente. Sem dar eu conta, também. né? Mas eu sei que na hora que eu abro os olhos de manhã, eu penso assim, ai, consegui. Tipo assim, foi uma noite, né? E eu falo, obrigada, Senhor, obrigada. Então, acho que eu já levanto da cama com uma gratidão tão enorme da gente ter rompido uma noite inteira sem acordar, que meu dia já fica muito mais leve. Então, tem tudo a ver essa questão da gente acordar com o coração cheio dessa gratidão. Inclusive, sabe o que acontece comigo? Eu tinha uma dificuldade de cuidar assim, da saúde, de malhar, de colocar, né, realmente a questão nutritiva no meu dia a dia. Pela falta de tempo ou foi a Pelos preguiça dois, mesmo? era pela falta de tempo com o menino, era também, acho que eu me deixava um pouco de lado, essa questão, eu tinha outras prioridades, né? E quando eu comecei a priorizar isso na minha vida, hoje, quando eu acabo a ginástica, eu falo assim, Rafael, você vai lembrar disso aí, eu falo assim, nossa, venci mais um dia, obrigada, Senhor, porque eu sei que não é de mim. Não é da Cristiane vencer mais um dia. Não é da Cristiane acordar, fazer tudo que tem para ser feito e acabar um dia sem paz. Vem de Deus. Com Essa certeza. força vem de Deus. Eu não tenho essa força. É verdade. Ainda para dar atenção para marido, para mãe, Então, pra volta amigos, na questão da né? prioridade. Eu acho que a gente tem que delimitar, então, enfim, roteirizar mesmo. Então, primeiro, enfim, no meu caso, né, eu coloco, gente, eu tenho que começar meu dia orando, buscando o Senhor, o que Deus, porque às vezes eu coloco ali um tanto de coisa que eu tenho que fazer, mas às vezes Deus muda ali meu dia e vira outro. Não é? Muito doido? Aí um menino passa mal, aí eu tenho que correr com o pediatra, acabou. Exatamente. O meu dentista que estava marcado já era, a escolinha que eles iam à tarde, que eu ia ter meu tempo ali pra mim, acabou também, porque aí a menina dentro de casa vira aquela loucura, ou então porque choveu, então não vai pra natação, enfim. Deus pode mudar tudo. Então, acho que a primeira coisa do dia, o ideal, é você começar o dia assim, coração cheio de gratidão e oração. E terminar assim também, né, E terminar Julinha? assim, verdade. Senhor, o Senhor quis assim. Então, glória a Deus, foi assim, né, gente? É isso mesmo, porque ele que faz, ele que muda, ele que transforma e ele coloca pessoas, no meu caso, eu e meu marido, a gente acompanha muitas vidas. verdade, que O que delícia. acontece? Às vezes uma pessoa te ligou e aquilo torna a sua prioridade, torna a minha prioridade. Eu preciso de socorrer uma vida, uma pessoa que está ali cheia de problemas. hospital, não é? A gente vai e também casais e mulheres. Legal. Meu ministério é muito de mulheres que precisam mesmo de uma palavra, às vezes, de incentivo. Oração. Então, aquilo ali, às vezes, eu mudo tudo, porque virou uma prioridade. Você né? exerce uma coisa muito bonita também, Cris, que é o amor ao próximo, né? Que é aquele mandamento, isso é legal assim, demais. que a gente Você sabe precisa que- e às vezes não pratica, né, Isso. gente? E Isso no você dia a dia sabe tá que a cada Júlia vez estava mais falando difícil. da questão de oração. É engraçado isso, porque eu acho que eu tenho mais facilidade de orar, às vezes, pelas pessoas que estão ao meu redor, do que, às vezes, por mim mesma. É engraçado Nossa. isso, Você Sabe né? que a gente estava Depende. conversando isso outro dia? De falar, e a gente tem essa mania de orar pela casa, pelos filhos, marido, mas a gente às vezes quer de orar por nós É mesmas. verdade. A gente tem que priorizar. Até isso, né, Fê? A questão Você da sabe que às prioridade. vezes eu tenho essa dificuldade de administrar o colocar para o tempo. Senhor no meu momento com Ele assim. Acho que as minhas dificuldades, quais são minhas barreiras e tudo. Então eu acho que eu prefiro até canalizar isso para outras pessoas.
Deus me Nossa, acorda gente, eu tenho muito de dificuldade madrugada disso. para orar por enfermos. Coloca pessoas, gente, que às vezes eu Tá nem vendo? Cada um com conheço dom, porque eu na não minha quero acordar de madrugada. Conheço a minha vida, mas Deus colocou, eu tô orando ali, é uma Glória coisa, a né? É Deus. uma Gente, sabe o ligação que muito outro dia eu forte. postei? Eu estava até procurando aqui. Eu coloquei assim, procure ser o melhor para o seu próximo, não melhor do que o seu próximo. Então, assim, aí eu até coloquei depois, quem quiser entrar lá no meu Instagram, eu coloquei um texto falando sobre isso. Mas eu vejo, assim, como a gente tem vivido numa sociedade totalmente egoísta. É verdade. Onde o ego ali, em primeiro lugar... Nós vamos falar sobre isso, né? Em outro programa exatamente, também. a gente tem que falar sobre isso, porque... a gente tem visto, né, todo mundo preocupando com si mesmo. Então, inclusive, essa correria que está sem fim é exatamente uma busca por uma realização pessoal. É verdade. Né? É verdade. Então, vira um egoísmo sem fim e a gente esquece do próximo, que na verdade é o motivo principal, né, de estarmos aqui. É isso mesmo. Eu acho que a gente pode tirar como lição aqui hoje, é isso, né, gente? A gente viver na dependência mesmo de Deus, porque se não for Ele na nossa vida, Não, não, as coisas não fluem, nada vai no... Tem aquele versículo, né, que fala assim, a gente pode programar as coisas, mas a última palavra vem da boca do Senhor, gente. Amém. E outra coisa que é legal também, a gente parar para refletir, é a questão mesmo de, às vezes, a gente mudar tudo que a gente planejou no nosso dia para nós mesmos ou para nossa família, para o outro. É isso Né? mesmo. Tem várias pessoas agora com ações legais, no final do ano sempre tem isso. E eu parei para pensar agora que vocês estavam conversando, eu falei, gente, pois é, né? Eu acho que eu não dediquei tanto ao outro. Então é muito fácil a gente estar aqui também falando, mas assim, será que a gente tem praticado isso também? Né? É uma coisa para a gente refletir. E É porque ainda dá tem muita, tempo, né? Dá essas tempo ações de acontecem muito em final de administrar. ano, né? Que nossa, a gente fica mais sensível nessas épocas do ano, mas eu acho que isso é um exercício que a gente tem que praticar é o ano inteiro, gente. O ano inteiro. Com certeza. Doações, essas coisas, preocupar com isso, sempre preocupar o amor ao próximo, preocupar é o ano todo. E o legal é que essa parada que tem realmente de um ano para o outro é uma hora de muita reflexão, porque a gente pode administrar, né, fazer uma nova agenda, priorizar né? isso que nós estamos falando e querendo, que é ser luz, ser bênção, ser canal para o outro. Né, meninas? Legal. É isso, gente. Termina aqui mais um episódio do Eu Tu Elas. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, de apertar o sininho aqui para você ficar por dentro de todas as atualizações. E até a próxima, né, meninas? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.